posição do cristão em relação à ciência, ela é muito específica, apesar de que ciência é uma palavra ampla. A gente pode, porque por ser uma questão ampla, a gente tem que recortar para dar uma resposta sucinta. Eu vou pegar aqui um autor que é inquestionavelmente bem recebido, tanto nas ciências naturais quanto nas ciências humanas, que é um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga. Ele escreveu um texto muito importante, que inclusive está traduzido em língua portuguesa, chamado Sobre o Trabalho Acadêmico Cristão. Foi publicado pela editora Monergismo, num livro Conselho a Filósofos Cristãos, em que ele dá um exemplo da Universidade de Princeton. Ele começa falando assim, o que faz uma universidade cristã? E ele começa dando um exemplo da Universidade de Princeton. Por que ela começou como uma universidade reformada e logo ela se tornou uma universidade secularizada? E ele fala, e ele trata ali sobre 3 possibilidades. Existem apenas, na opinião dele, 3 grandes possibilidades de boa vida. 3 possibilidades daquilo que move o coração, a fidelidade última de cientistas, de homens e mulheres de ciência, de trabalho acadêmico, contemporaneamente. Tem o que ele chama de um naturalismo perene, que foi o grande problema de Princeton. Ela cedeu ao secularismo por causa desse naturalismo, essa visão de que não tem nada por trás da máquina, da realidade, é um naturalismo perene. Ele fala de um antirrealismo criativo, ou seja, é uma visão muito típica das ciências humanas, que a gente simplesmente não dá crédito à realidade. Nós olhamos para a realidade com um olhar de antagonismo. A gente começa de maneira muito criativa, de uma maneira muito livre, a simplesmente questionar a realidade. Questionamos o nosso corpo, questionamos o mundo em que nós vivemos e começamos de maneira muito livre a dar outros nomes, a dar outros caminhos, de maneira muito criativa, a dar outros significados à realidade que é dada. Que ninguém questionaria que este é o meu corpo, que este é o mundo em que nós vivemos, que não é possível questionar que eu tenho um passado, que existem outras mentes, que eu nasci nesse corpo. O Plantinga vai desenvolver todo esse raciocínio e dizer que isso é um antirrealismo criativo que domina as ciências naturais, as ciências humanas. E ele vai então dizer que o que é muito típico das ciências naturais é esse naturalismo perene, as ciências humanas, esse antirrealismo criativo. E ele vai falar que, bem, a terceira é o cristianismo. A visão de mundo cristã, com o seu discurso de criação, afetada pela queda, mas com a possibilidade de redenção pelo poder do Espírito, a formação de crenças apropriadas, num ambiente apropriado, com uma intenção verdadeira, para que elas funcionem apropriadamente e com o poder do Espírito Santo, para que o pecado não seja um anulador dessa crença. A gente tem possibilidade de ter uma crença em Deus verdadeira. O Plantinga, então, vai dizer que e vai nos ajudar a responder essa questão de qual é a visão do cristão para a ciência. Nós podemos resistir tanto a esse naturalismo perene, quanto a esse antirrealismo criativo, com uma visão cristã da realidade, que tanto enxerga que a realidade ela tem seu valor, ela vista como foi criada, apesar de não ser um realismo ingênuo, mas um realismo crítico, por causa de como o pecado afetou a realidade. Um irmão do Plantinga escreveu um dos melhores livros sobre o pecado, que a editora Cultura Cristã publicou, escrito com o título Não Era Para Ser Assim, dizendo sobre os efeitos da queda em toda a realidade, mostrando como isso afetou e dizendo como que o nosso mundo não foi criado por um relojoeiro cego, como Richard Dawkins um dia disse, mas que a redenção em Cristo Jesus, a história da redenção, não um processo mágico, mas a história da redenção que tem um dia específico no retorno do rei para ser consumada, traz as esperanças necessárias para que o trabalho científico possa ser feito sem ingenuidades e para que o trabalho de um cientista seja feito dentro de uma comunidade confessional. Não como, por exemplo, era a Universidade de Princeton,
Princeton, que ela não conseguiu fazer, mas aí então Plantinga vai falar de outras comunidades confessionais. Uma que marcou muito a vida dele foi o Calvin College, onde ele, Nicholas Folterstorff, William Alston, Jelleman e tantos outros deram aulas, participaram ali, mas tantas outras comunidades confessionais, aonde as próprias questões, não as questões da nossa época, mas um cristão colocando as suas próprias questões, as questões da igreja, não as questões da igreja, nossa igreja pontual, mas as questões do corpo de Cristo, sejam as nossas questões. A gente então deixe de ser levado pelas questões da nossa geração, as questões que são colocadas, e rapidamente a gente seja levado de um lado para o outro, para toda hora a gente seja indignado pelas questões que todo mundo está se indignando, e a gente passe também a pautar as questões da nossa época, com os nossos próprios temas, com os nossos próprios tópicos. Por que que a filosofia da religião, por que que as nossas próprias questões, por que que os nossos próprios tópicos não são tópicos importantes também? O próprio Plantinga, ele fez isso. Ele ajudou a transformar a área dele, que é a filosofia da religião, a metafísica, a filosofia analítica, ela foi transformada com o trabalho dele. Por isso que eu comecei a resposta dizendo que ele é quase que uma figura inquestionável na área dele. Nós precisamos de psicólogos cristãos fazendo isso, nós precisamos de biólogos cristãos fazendo isso, nós precisamos de profissionais em cada uma das áreas fazendo exatamente o mesmo trabalho, porque eles simplesmente deixaram de aceitar os termos da discussão. Eles simplesmente deixaram de aceitar os termos dados e passaram a colocar outros termos, passaram a colocar outras questões, os termos próprios da igreja, das suas comunidades confessionais. E aí então passaram a mostrar como que um cristão faz ciência, não um novo tipo de ciência, não uma ciência com um rótulo gospel, um rótulo evangélico, não, os mesmos métodos. Ele não deixou de fazer filosofia como outros filósofos faziam. Ele foi presidente da Associação Americana de Filosofia, não Associação Americana Evangélica de Filosofia, Associação Americana de Filosofia, maior associação de filosofia do mundo, onde outros filósofos não cristãos também foram membros integrantes e reconheceram o trabalho dele como um cristão, lidaram com seus textos, leram seus livros. Nós também precisamos de outros cristãos fazendo o mesmo trabalho científico para a glória de Deus.